Oi, amores, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, descansaram no feriado? Então vamos lá para nossa aula, nada de preguiçinha, vamos lá então. Hoje nós vamos ter aula de matemática e de ciências. Antes de começar a nossa aula, a tia Márcia vai pedir para vocês irem lá no final do livro, tá? De matemática, nessa página aqui, ó, 153, e vocês vão tirar para a tia Márcia, por favor, recortar em volta certinho aqui. Onde está escrito colar, você não pode recortar. Você vai recortar tudinho e você vai montar uma fita métrica, tá? Vocês terão também uma fita métrica. Então, na página 64, desculpa, 153, que nós vamos usar. Enquanto ela vai secando, nós vamos fazendo as outras atividades, tudo bem? Aí nós vamos continuar com o livro de matemática, nós vamos fazendo outras atividades enquanto ela seca, ok? Certinho? Então vamos lá. E vocês vão abrir para a tia Márcia agora, por favor, a página 61 de matemática. Certo? 61, deixa a tia Márcia abrir aqui. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa a tia Márcia compartilhar com vocês aqui. Ó, a página 61 é essa daqui. Essa aqui que é a página 61, tudo bem? Ó, medidas padronizadas. Tia Márcia vai desligar a câmera dela, porque fica melhor, às vezes pode ser que trave, tudo bem? Beijinho, mas eu tô aqui, hein? Então, olha só, medidas padronizadas. Mostramos que medidas feitas com as mãos e pés podem mudar, dependendo da pessoa que faz a medição. Isso acontece porque não somos todos do mesmo tamanho, como nós já vimos isso, né? Cada um tem uma medida, e isso acontece, isso é normal. Cada um tem um tamanho no pé, cada um tem uma forma de andar um passo mais largo, um passo menos largo, certo? Então, olha só, o que, que nós vamos fazer? Vamos continuar aqui, deixa a tia mais continuar. Se todos usarmos, em vez de mãos e pés, medidas fixas para medir as coisas, as medições serão mais precisas. Medir é verificar quantas vezes uma medida conhecida cabe em outra desconhecida. Vamos padronizar as medidas? Então, olha só. Meça usando palitos de fósforos pequenos, cada uma das tiras. Então, você vai usar medidas de fósforos pequenos na tira vermelha, que parece rosa, na verde e na azul. Certo? Põe os palitos aí para tia Márcia. Quantos palitos cabem em cada uma delas? Tá? Coloca aí para tia. Os palitos pequenos, turminha. Deixa a tia Márcia ligar a câmera aqui para falar com vocês. Existem dois tipos de palitos, os pequenininhos e os maiores. Nós queremos os pequenos, tá? Para todo mundo ter a mesma resposta, porque senão de um vai dar uma coisa, de outro vai dar outra. Tudo bem? Aí, olha só, depois disso, vamos lá então, continuando. Depois que você mediu com os palitos pequenos, quantos palitos mede aproximadamente a tira vermelha? Quantos mede o verde? Quantos mede o azul? Tá? Você coloca os palitos em cima delas e coloca a quantidade para tia Márcia quanto que deu aqui, ok? Agora vamos lá. Qual das tiras é a mais comprida e qual é a mais curta? A vermelha é a mais comprida e a verde é a mais curta, né? Mas isso não precisa nem você medir, você consegue ver aos olhos aqui, certo? Mas mesmo assim, coloque os palitos para você saber, tá bom? Certinho? Corrija aí então. Ó, compartilhe com os colegas as respostas dos itens anteriores. Respostas foram parecidas? Sim. Por que as respostas foram parecidas? Embora vocês não compartilhem com os colegas. Por quê? Tia Márcia vai falar. Olha só, voltando aqui.
Por que que foi a mesma coisa? Porque nós usamos o mesmo padrão de medida. A mesma coisa se a tia Márcia falar assim, ó, vocês vão medir as fitas usando a caneta de lousa. As canetas que a tia Márcia tem são todas do mesmo tamanho. Então, as medidas vão ser sempre a mesma coisa. Tem todos o mesmo tamanho. Ok? Então, tá bom. Vamos continuar. Ó, agora desenhe o tamanho. Opa! Desenhe uma tira com o tamanho de 3 palitos. O que que você vai fazer? Você vai pegar 3 palitos de fósforo, vai pegar, colocar um, depois o outro, depois o um do ladinho do outro. Aí você vai desenhar ele, desenhá-los, tá? Para ver como, que tamanho que vai ser essa tira. Tem que ser os 3 palitos de fósforos junto, tudo bem? Então vamos lá. Aí, ó, vai ficar mais ou menos deste tamanho aqui. Lógico que o meu livro eu ampliei a folha para vocês verem melhor, tá bom? Mas vai ficar deste tamanho aqui, tudo bem? Certo? Então vamos continuar. Na página 62 agora. Ó, coisas, opa, como meço coisas pequenas? Coisas pequenas, como celulares, canetas, livros e insetos, entre outras coisas, podem ser medidas em centímetros. Centímetro é uma unidade de medida padrão para medir comprimentos, certo? Observe alguns instrumentos que usam o centímetro como referência para medir pequenas coisas. Ó, a fita métrica, que vocês vão ter uma agora, uma régua também, que é muito bom vocês terem. A régua, por ser mais rígida, o que, que é rígida, tia Márcia? É uma coisa mais firme, ela é inflexível. Lembra disso em ciências? Flexível, mole, inflexível, duro, certo? Por ela ser inflexível, rígida, geralmente mede linhas retas, como comprimentos, alturas e larguras. A fita métrica é útil para medir coisas curvas, como o corpo humano, por exemplo. Para a costura de roupas, ela é fundamental. Observe como medir outras coisas usando régua. Então, olha aqui, ó. Vocês vão colocar aqui para a tia Márcia, ó. Tá vendo aqui? Ah, lembrando mais uma coisa, galerinha. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo aqui que antes do zero tem um espacinho em branco, não tem nada aqui? Você nunca começa a medir pelo início da régua, e sim desculpa, por esse primeiro tracinho aqui. É aqui que começa, tá bom? No final da régua também tem um pedacinho. Por que que isso acontece? A Márcia vai contar para vocês. Porque faz de conta que você derruba a régua e quebra a pontinha dela. Se tiver aqui, ó, bem no início aqui, ó, se o zero começou bem no início da régua, você já perdeu uma medida da sua régua. Tá vendo como eles pensam em tudo? Então, por isso que não se mede pelo início da régua, se mede por esse tracinho aqui. Então, olha só, esse inseto aqui, do 0 até o 3. Quanto que ele tem? Ah, 1, 2, 3, 4. Não. Daqui, ó, desse primeiro pontinho maior até nesse primeiro pontinho maior, nós medimos 1 centímetro, certo? De um até o outro. A gente mede, então, olha aqui, ó, vamos lá, vamos voltar aqui para o livro. Desse primeiro retinho até esse outro retinho aqui, que dá 1 centímetro. Daqui, desse retinho maior, desse traçadinho maior, até esse traçadinho maior, são 2 centímetros, aqui 3 centímetros. Então, você coloca aqui embaixo 3 cm. Nós já vimos como que se faz o centímetro simplificado, né? Como tem data simplificada, então, ó, cm é o quê? Centímetros, certo? cm significa centímetros, ok? Então vamos lá. Então você pode colocar 3 cm, que significa 3 centímetros, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Agora essa formiguinha aqui, ó, do 0 até 1, ela tem quanto? 1 centímetros. 1 centímetro, perdão. Continuando, o peixe do 0 até o 5, parou no 5, tem 5 centímetros. Então, o que você vai fazer? Colocar 3 cm, que significa 3 centímetros, 1 cm, que significa 1 centímetro, 5 cm, que significa 5 centímetros.
certo? Tudo bem? Corrijam aí, então. Agora, olha só. Quantos centímetros medem essas figuras? Vocês já colocaram, né? Depois, qual é a figura mais comprida? Nós já sabemos que é o peixe, porque ele tem 5 centímetros, ok? É a terceira, primeira, segunda, terceira, tá? Vamos continuar aí. Corrijam aí, a Márcia vai esperar. Aí nós vamos para a página 63. Nós vamos usar a régua também, tá bom? Ok? Podemos continuar? Então vamos lá. 63 agora, por favor. Ó, deixa a Márcia diminuir um pouquinho aqui. Aí. Ó, podemos escrever a palavra centímetro como cm, isso que a tia Márcia acabou de falar. Os lápis, quando novos, têm um determinado tamanho. Conforme os apontamos, eles vão ficando menores. Meça com régua para o comprimento dos lápis a seguir. Coloque a ponta do lápis na marca do número. Então, o que, que você vai fazer? Olha só, presta atenção. Você vai colocar a pontinha da régua aqui, ó, ou aqui, tanto faz. Aquele traçadinho da régua que a tia Márcia mostrou, que começa no zero, e o outro aqui. Não tem como você colocar o do 30 aqui e medir ao contrário. Tem que sempre começar pelo zero, em cima daquele tracinho. Coloca o tracinho aqui até aqui, certo? Depois, o tracinho aqui até aqui na pontinha. O tracinho do zero até na pontinha, certo? Do azul a mesma coisa e do vermelho também. Certinho? Você coloca, só coloca um número agora, não precisa colocar CM que o livro já colocou, tudo bem? Vamos lá, continuando. Qual é o lápis mais comprido? Nós já sabemos, né? Que é o azul. Olha o tamanho do azul. Então, o azul. Qual é o mais curto? O verde, o amarelo ou rosa? O verde. Muito bem. Qual é o comprimento do lápis mais grosso? De todos os lápis aqui, qual que é o mais grosso? O vermelho. Opa! O vermelho, né? Quanto centímetro que ele tem? 4 centímetros. Qual é o comprimento do lápis mais fino? O mais fino de todos, ó. O rosa, quanto que ele tem de centímetros? Quanto que você colocou? 5, muito bem. Então, corrijam aí, ó. A, B, C e D, ok? Vamos lá? Agora na 64, amores, vocês vão fazer usando a fita métrica, já vai estar seca, né? Agora, meça agora partes do corpo humano usando uma fita métrica. Para isso, recorde, vocês já fizeram isso. Então, não tem como nós fazermos isso com um colega, né? Por mais que a gente tente, no momento, não é permitido, certo? Então, olha só, você vai fazer isso com um adulto. Você vai colocar o nome da mamãe aqui, por exemplo. Você vai medir quantos centímetros tem o braço dela, quanto que tem o pescoço, a canela, tá? E depois ela pode medir o seu. Quanto que você tem nos braços, quanto que tem o pescoço, quanto que tem a canela. Em sua fita métrica, observe a medida de 30 centímetros. Na sua fita métrica, para você ter uma ideia do tamanho da régua, tá? Seu pé tem medida maior ou menor que ela? Coloca seu pezinho na fita métrica, tá? Seu pé é maior ou menor do que 30 centímetros? Vamos pensar.
Agora, use a fita métrica para medir seu pé. Quantos centímetros ele tem aproximadamente? Aqui você coloca, aqui ó, você vai ver, você só olha a fita métrica. Deixa eu te explicar uma coisa. Na primeira, você só olha a fita métrica e você fala se você acha que seu pé é maior do que 30 ou menor do que 30. Certo? E depois você mede para saber quantos centímetros tem seu pé. É bom estar descalço, tá? Ou descalça. Por quê? Porque senão vai dar alteração com o tênis. Geralmente, a mamãe, né, compra o tênis um pouquinho maior para aproveitar, porque vocês crescem muito, então tem que comprar um pouquinho maior. Se comprar muito certo, perde logo, né? Então é bom estar descalço. Então, olha só, mostramos no início deste capítulo a relação entre número de sapato e medida de pé. Com qual instrumento você acha que o comprimento do pé deveria ser medido? Por quê? Com régua, com fita métrica, com o que que você acha? E por que que você acha isso? Hum? Pensa aí e fala para a tia Márcia. É mais fácil medir o pé com a régua ou com a fita métrica? Pausa o vídeo aí, agora então vamos continuar. Como o comprimento é uma medida em linha reta, a régua é mais fácil e mais precisa. É possível medir também com fita métrica, mas deve ficar bem esticada. Então, olha só. Faz de conta aqui que o meu celular é meu pé, certo? A fita métrica, geralmente a gente vai dobrar, né? Dobrar para guardar, porque ela fica menor, porque ela é grande, né? Então pode ser que ela fique amassadinha. Então aquela curvinha dela vai aumentando um centímetro. Então quando você pega a régua mais firme, você coloca a régua para medir, você põe o pé em cima, fica mais fácil. Não quer dizer que você não pode medir usando a fita métrica, pode sim, mas a régua vai facilitar mais, ok? Então vamos continuar. Certinho? E essa foi a nossa aula de matemática, tá? Isso aqui você tem que fazer como você faz uma com a mamãe ou com o papai e o outro ele faz com você, tudo bem? Certinho, meus amores? Ok? Belezinha? Nós vamos ter também hoje aula de ciências. Vamos lá? Vamos continuar. Ciências, vocês vão abrir para a tia Márcia, por favor, o livro na página 130. Abram aí para a tia Márcia, que a tia Márcia vai abrir o dela também, tá bom? Vamos lá? Ó, vamos lá então. Página 130. Conseguiram achar? 130. Cento de 100. 30 de 3 e 0. 130. Ok? Belezinha? Vamos lá então, vamos continuar. Tia Márcia vai abrir o dela, tá? Então, meus amores, essa aqui é a nossa página 130 de ciências. Presta atenção, em cada um dos quadros abaixo, escreva e desenhe uma situação que apresente risco de danos para a audição. Então, olha só, por exemplo, escutar música alta, você coloca aqui um som ligado assim muito alto, ou um fone de ouvido. Você colocar um fone de ouvido e colocar o volume alto, máximo, e isso vai danificar o seu tímpano, a sua audição. Lembra disso que a tia Márcia já falou? Muito bem. Depois, eu estou dando exemplos, tá, meus amores? Tem outros tipos também. Usar o cotonete dentro do ouvido, ficar mexendo lá dentro, as coisas pontiagudas. E isso também pode prejudicar a audição. Tá? Cotonete é feito para limpar aqui as pregas da orelha e aqui só aqui na beirinha. E de preferência com auxílio de um adulto, tá? Vocês não podem fazer isso sozinhos, ok? É perigoso.
Ó, outro aqui, o barulho do trânsito, aquele barulho do carro, das buzinas, aquele monte de trânsito, você ficar naquele monte de barulho de trânsito. Isso vai prejudicar a sua audição? Com certeza vai. Barulho de trânsito. Prejudica bastante, certo? Coloca aí então. Então vamos relembrar, ó, música alta, né? Cotonete, colocar ou cotonete ou coisas pontiagudas dentro dos ouvidos. Barulho do trânsito, né? Buzina, aquelas coisas. E o que mais que prejudica a audição? Fala aí pra tia Márcia. Hum? Sabe uma coisa que é muito perigoso e que as pessoas fazem direto, gente? Quando tá com dor de ouvido. Quando a gente está com dor de ouvido, nós temos que ir aonde? Nós temos que procurar um médico para ele dizer para a gente o que é certo fazer, não é? O que acontece? O que as pessoas fazem? As pessoas fazem o quê? Usam medicações. Usam medicações sem autorização médica e coloca no ouvido porque está com dor. Isso também prejudica, tá? A tia Márcia, então, deu alguns exemplos, tudo bem? Mas aí é você que pode fazer o que você achar melhor, tá bom? Agora, olha só. É, vocês vão fazer para a tia Márcia? Ó, neste capítulo, você aprendeu a importância das orelhas e do sentido da audição. Para manter as orelhas sempre saudáveis, é preciso tomar alguns cuidados. Pesquisem cuidados que devemos ter com as orelhas. Anote as informações importantes. Escreva, não precisa fazer cartaz nenhum, não, tá? Desenhem atitudes que podemos tomar para cuidar das orelhas. Use o espaço a seguir para anotações da pesquisa. Então, o que nós temos que fazer? Hum? Nós temos que tomar cuidado, usar hastes, não usar hastes flexíveis. Não é verdade? Deixa eu chamar esse olhar para vocês aqui. Voltei. Certo? Olha só. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos limpar nossas orelhas. Visitar o otorrinolaringologista, não é? O que mais que nós temos que fazer? Conta para ti. Hein? A tia Márcia vai passar para vocês um vídeo. A tia Márcia vai pôr um vídeo para vocês assistirem que fala dos cuidados com a audição, tá? Que é muito importante vocês fazerem essa atividade aí. Mas, ó, nós já sabemos. Música alta, usar hastes flexíveis, colocar lá dentro do ouvido, não se usa dentro do ouvido, que a gente acaba podendo empurrar a cera e danificar o tímpano, danificar a audição. Música alta, já falei, né? Barulhos de buzina, ficar muito tempo no telefone falando. Tudo isso são coisas que prejudicam a nossa audição. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tudo bem? Ok? Certinho? Vocês assistam o vídeo para responder essa questão aí para a tia Márcia, tá? Nossa aula de hoje foi essa. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.